Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, super bem-vindos para mais uma live. Hoje nós vamos ter um assunto que me pediram e acho bastante pertinente. Aliás, eu estou colocando vários assuntos que vocês estão me pedindo, são assuntos que são muito relevantes e que muito pouco se fala. Mônica, querida, Dina, Beti, querida. Então, vamos conversar hoje sobre abuso que vem dos filhos e dos enteados. Nós estamos falando sobre narcisismo perverso e sobre psicopatas também. Márcio, super bem-vindo. Mila. Olha, pessoal, vou receber todos vocês com muito carinho. Vocês podem dialogar aí, fazerem perguntas e lá pro final da live vão responder na medida do possível. E é um tema importante, volto a dizer, porque é um tema que costuma acontecer muito. E como é a questão de abuso, como sempre acontece nos bastidores. Imaginem vocês como que isso pode acontecer nos bastidores familiares, quando é muito difícil os próprios pais ou mesmo os próprios cônjuges recentes, né? Porque quando eu estou falando de enteados que são abusadores, então a gente está falando de duas situações que podem ser na mesma história ou em histórias diferentes. Vou explicar melhor. Pode ser de situações onde existem famílias e os filhos se tornam abusadores, vou falar um pouco sobre isso, mas também nas novas relações onde os enteados acabam ficando muito abusadores. E aqui vale a pena a gente pontuar com bastante profundidade, porque esses abusos dos enteados, eles têm ramificações muito extensas, e eu acho que vale a pena a gente entender quem são e como são esses enteados e o que pode estar acontecendo na vida deles para que eles ajam dessa forma. Será que eles são de fato narcisistas perversos, crianças ou adolescentes ou mesmo adultos perversos ou psicopatas que estão dentro dessas novas famílias ou dentro dessas novas parcerias afetivas, azucrinando de tudo quanto é jeito, dificultando demais as relações? Ou será que são crianças, adolescentes que sofreram com as questões da separação dos pais e existe algo muito mal resolvido nesses adolescentes, nessas crianças, e a ponto delas terem expressões muitas vezes que são malévolas e que dificultam o relacionamento dessas novas parcerias afetivas. E é interessante e muito importante a gente colocar muito claro o que pode ser malévolo, o que pode ser uma psicopatia e o que pode ser algo muito mal resolvido, tanto desses pais quanto desses filhos. Então aqui vale a pena pontuar. Eu vou começar por esse tema, aliás já comecei por essa parte da história, quando os enteados são impossíveis de se lidar. E a gente sabe, existem até filmes sobre isso. Eu me lembro aquele filme antigo que acho que é um dos primeiros que retrata isso, que é da Noviça Rebelde, onde o pai era viúvo e tinha toda uma história com as pessoas que iam tomar conta das crianças, e as crianças eram bastante rebeldes e tinha toda uma falta afetiva que a noviça rebelde ela soube articular. Tinha a falta afetiva do pai, tinha toda uma questão emocional mal resolvida que deixava as crianças totalmente indisciplinadas e não a contento desse pai, que era bastante rígido, por sinal. Mas, voltando aqui para a nossa vida real, o que pode acontecer quando existe muita dificuldade na relação com os enteados? O que pode estar acontecendo dentro de um contexto onde a gente vai supor que as parcerias afetivas estão com uma boa regulação emocional
Só que existe esse terceiro elemento, ou quarto elemento, que seja também junto, os irmãos, e que acabam transtornando uma relação e impedindo que esse novo lar se forme de uma maneira pacífica e amorosa. Então eu vou dar alguns detalhes, vou oferecer alguns detalhes para a gente pensar junto sobre o que pode ser um abuso por psicopatia e o que pode ser um abuso porque existem questões profundas emocionais que não foram sanadas. Então eu vou começar falando desses pais, até que ponto que esses pais estão bem trabalhados. Eu vou citar, como sempre eu digo, que em determinadas situações que independe de gênero, e sempre independe de gênero. Então eu vou usar só como exemplo ilustrativo, vou escolher gêneros aí para não ficar explicando o X no final, mas vocês sabem que pode ser para qualquer situação afetiva nova. Vou colocar agora. Então vamos dar o exemplo de um pai que ele tem dificuldade de assumir uma nova relação, não pela afetividade com a parceira afetiva, mas em relação aos filhos, porque ele ainda se sente culpado por ter terminado a relação, mesmo que não tenha sido ele que terminou a relação, mas porque existia um ideal de família que foi rompida. E esse lugar, que é um lugar frágil desse pai, ele vai colocar muitas vezes essas crianças num lugar de compensação, onde os limites que seriam saudáveis serem colocados para esses filhos, eles não vão ser colocados por conta de culpa. E aqui tem algo que é muito, muito terrível que acontece para a educação desses filhos, que é, de fato, a falta de limite. Então, nesses casos, é importante que esses pais, eles saibam se existe culpa, façam uma reflexão. É bom fazer um processo terapêutico também, ou que essa live possa ajudar aquele pai ou aquela mãe que tem dificuldade após uma separação por culpa de não cumprir com a família idealizada e quer suprir esses filhos e acaba pensando que suprir não vou dar limites para eles, vou dar tudo o que eles precisarem. Isso não são bens materiais, são espaços dentro de uma casa. Podem ser bens materiais também, mas espaços dentro de uma casa. Eu me lembro de uma situação de um paciente que a esposa nova, né, ela estava dirigindo o carro e que ela estava trazendo o filho adolescente e que ela pediu para o marido sentar atrás do banco porque ela precisava que o filho ficasse na frente porque ele ia se sentir mal de ficar atrás, já que ele era filho dela. Quer dizer, é uma história aí de posicionamento de lugares e se ele não fizesse isso, se ele discutisse algo naquele momento, ia criar uma situação bastante conflitiva, uma briga, um mau humor. E aí a gente vai pensar quais são os lugares que são oferecidos nessas novas relações. Isso é um exemplo que a gente pode contextualizar de diversas maneiras, mas eu estou dando esse exemplo mais pelo desenho da cena. E que tipo de espaço que esses filhos vão tomando dentro da casa. Então, quanto mais esses pais se omitem, mais eles vão ganhando espaço e mais eles vão se empoderando naquele lugar aonde ficou faltando uma conclusão e um luto de uma relação que não foi possível, mas uma conclusão total, mostrando para esses filhos que a escolha foi feita em nome da vida e que a vida continua. Esse é um ponto 1. Segundo ponto, que é muito importante da gente conversar, é quando os filhos eles se sentem negligenciados no período da separação. E eles podem se sentir totalmente negligenciados e ficar dentro de uma batalha muito grande. Eles são vítimas de uma história nesses termos e eles ficam como reféns, vítimas de uma batalha emocional entre os pais que não estão bem resolvidos,
e por mais que não se faça uma alienação parental falada, o mal-estar da mãe ou um estado mal resolvido do pai pode fomentar de modo inconsciente uma atitude indevida na casa dos pais, quando se vai na casa desses pais, inclusive em relação à nova parceria afetiva. Então os filhos, eles são muitas vezes o raio-x emocional dos pais. E para tentar contemporizar e cuidar indevidamente de pais que estão sofrendo e estão mal resolvidos, eles podem muitas vezes usar a raiva e a mágoa de uma mãe que está mal resolvida, ou de um pai que está mal resolvido, e ir na casa, por exemplo, na casa desse pai que está com uma nova parceria afetiva e azucrinar totalmente a relação dos dois, porque ele está missionado, predestinado a cumprir com um emocional de mágoa e de raiva dessa mãe, que não está sendo uma mãe suficientemente boa para esse filho, por causa deste pai, e mesmo que ela não fale, fica no ar, e ele entra na relação do pai como o vingador da mãe. Mesmo que essa criança, esse adolescente não saiba disso daí, muitas vezes é o que ocorre. Então, volto a dizer que nessas questões de separação é muito importante que os pais estejam muito bem resolvidos. Uma separação, ela incorre em muitos finais de idealizações de vida. Você idealiza um casamento com uma família e de repente acontecem circunstâncias da vida que fazem com que as pessoas tomem rumos diferentes daquilo que foi acordado. Então, vale a pena fazer um trabalho profundo para que não haja contaminação indevida para essas crianças ou adolescentes, e por causa das crianças e também por causa da própria possibilidade de uma relação futura desses pais poder ocorrer de modo saudável. Então, eu já falei de duas situações. Uma situação onde os filhos acabam sendo raio-x dos pais, raio-x emocionais de pais mal resolvidos, e a outra situação é quando o pai, a mãe estão mal resolvidos e eles acabam não dando limite para esses filhos, dando espaço demais, prejudicando o desenvolvimento emocional desses filhos, que acabam ficando espaçosos demais. E deitam e rolam nisso, porque quem que não quer ter prazer absoluto? Lei é bom, autoridade paterna, autoridade materna é muito bom, saúde emocional, a gente precisa aprender a lidar com a frustração, mas os pais que estão muito culpados, eles têm dificuldade de lidar com essa frustração. E o terceiro ponto aqui dessa minha pesquisa é um ponto que também é muito importante, que é o que eu intermei antes, que é de filhos que se sentem negligenciados durante um período de separação. Esses filhos negligenciados, eles podem ampliar, se já não tiveram antes, um transtorno opositor, onde eles começam a se opor a tudo que seja relação afetiva dos pais e começam a funcionar como grandes opositores de qualquer experiência afetiva, de experiência pacífica, porque eles foram muito negligenciados em algum momento e não souberam e não puderam se recuperar desse trauma. Então essas crianças, esses adolescentes também precisam de um acompanhamento psicológico importante para que eles possam efetivamente elaborar a questão traumática de uma situação que teve uma ruptura familiar, e que eles possam fazer acontecer a vida de uma maneira mais amorosa e se sentirem mais vistos, sim. Então aí cabe também. E indo mais para agora esses filhos que podem ser abusadores, e eles podem sim contaminar as relações afetivas novas desses pais que se separam. Agora eu vou falar esses filhos abusadores que pode acontecer dentro da casa dos pais. Já fiz uma live anteriormente falando sobre esse tema, um tema bastante importante, bastante crucial, que é
o modo como a nossa sociedade está, onde existe pouquíssima regra, pouquíssima chance do adolescente se frustrar. Existe muita dificuldade desses pais também que trabalham demais, que tem muitos afazeres e tem muitas demandas, desses pais frustrarem os filhos. Aí eu volto ao sentimento de culpa também, por conta da falta de atenção. Eles dão doses massivas de atenção, esquecendo que dar limites também é dar atenção. Então, é uma percepção distorcida sobre o que pode ser afeto quando a pessoa, os pais acabam negligenciando a parte de limites saudáveis e de poder frustrar esses filhos e poder ter uma conversa com mais presença e com mais autoridade em relação ao que pode e ao que não pode em relação à vida. A gente sabe que a nossa sociedade retira demais essa questão da frustração, e agora, como resultado do processo da pandemia, onde esses jovens ficaram muito isolados, essas angústias sobre essas frustrações, elas foram meio que anestesiadas de tão forte que foram. Teve jovens que eles nem passaram pela situação da sociabilização como ela aconteceu até então. Então é uma sociabilização que aconteceu de uma maneira totalmente diferente do usual, uma sociabilização da idade da pré-adolescência para a adolescência que foi 100% via internet. Então ela foi bastante diferenciada. E também como é que esse tipo de relação onde vai acontecer fatalmente frustrações, situações de frente a frente, de como que você vai estar presente nas histórias da sua própria vida, elas vão influenciar também nessa dificuldade, muitas vezes, de saber qual que é a fronteira entre o meu eu e o eu do outro, até onde que já deixa de ser saudável quando eu avanço dentro dos limites do território do outro apenas porque eu quero, apenas porque eu faço o que eu quero e eu preciso porque eu estive em falta em algum momento ou porque eu não soube lidar com a falta que eu tive na minha vida. E eu fui só alimentado nas minhas próprias frustrações para não sofrer ou para não ter as dificuldades ou até para não fazer barulho em casa. Então vocês veem que os pais, por mais saudáveis que eles possam ser, eles também precisavam trabalhar em casa, também precisaram, e hoje em dia as situações híbridas ou as situações que os pais trabalham em casa estão bem mais sedimentadas. Existiu um aprendizado desses pais, mas é necessário observar atentamente se existem sequelas emocionais nesses filhos em relação a lide com as frustrações. Então, se vocês pais, a gente agora está falando sobre filhos abusivos, perceberem esses filhos com extremas demandas e com muita dificuldade de lidar com frustrações, antena super ligada, porque aí tem algo que precisa ser trabalhado rapidamente para que não se alastre e não torne esse filho um filho que é um opositor ou que ele é um narcisista que precisa desse alimento narcísico incessantemente, que esses pais possam transformar esses filhos com um conteúdo interno bastante importante, com estrutura interna. Então, aqui, de novo, com filhos que abusam, com filhos que querem porque querem a todo custo, que desrespeitam a lei dos pais, tem pouca empatia com esses pais. E eu não estou falando de filhos adultos, eu já falei de filhos adultos que fazem isso com os pais quando eles estão mais velhos. Eu estou falando de enteados, eu estou falando de adolescentes e de crianças que estão em desenvolvimento e que podem se desenvolverem de uma maneira bastante perigosa, não só para os pais, mas para
lide com a vida, para personalidade, para a identidade que eles vão construir, para o que eles vão viver ao longo da vida. Então, essa live de hoje é sobre filhos que podem ser abusadores, como que você vai diagnosticar, como que você vai perceber esse tipo de experiência que acontece sempre nos bastidores. O começo é nos bastidores, quando os enteados são abusadores. E quem chegou agora, vale muito a pena assistir a live desde o início, porque eu coloquei algumas alternativas possíveis para o desenvolvimento desse tipo de evidência e o que fazer em relação a isso, que nesses casos especificamente, um processo terapêutico precisa, além desta live que eu acho que serve de alerta para vocês perceberem que sim, eu estou com enteados que são abusadores, porque às vezes é difícil perceber, porque se você é um pai que está com filhos que estão de fato abusados, né? que estão de fato fazendo abusos, às vezes se você tem um processo de culpa, um processo mal resolvido em relação à tua separação, vai ficar difícil de você discernir se é abuso dos filhos ou não. Então eu desejo que essa live possa esclarecer, sim, eu tenho enteados que são abusivos, sim, meus filhos estão abusando. E o que eu vou fazer com isso, que está inserida nesta live? O pano de fundo principal para isso daí, que é, além de você despertar e saber que eles estão sim abusando, começar um processo terapêutico. Eu vou agora responder algumas questões, se vocês quiserem colocar. Aqui, olha, tem uma questão, se a partir de que idade filho de narcisista deve fazer terapia? Olha só, desde muito cedo. Quanto mais cedo você perceber que o seu filho pode estar sendo prejudicado por conta de um relacionamento com um narcisista, você já pode colocar em processo terapêutico e deve colocar. Se você puder, coloque o mais cedo possível. Se você tem, que aí já é uma outra questão aqui que veio, mas eu vou responder. Se você tem um pai ou uma mãe que é narcisista, vale muito a pena um processo terapêutico de muitos anos, para que essa criança saiba discernir o joio do trigo e saber lidar com esses pais. Saber lidar com esses pais desde muito cedo, ao mesmo tempo que ela vai ter um apoio e que esse apoio também pode vir dessa terapia, que vai dar uma estrutura saudável. Eu super aconselho para quem puder e tiver filhos com narcisista perverso, que possa colocar a criança durante um bom e extenso tempo num processo terapêutico, e que quem é a ex-vítima possa também fazer um processo terapêutico até que consiga se desidentificar totalmente desses gatilhos, desses ataques, que eu sei que não é fácil, que o abusador ininterruptamente vai ativar tanto nas vítimas quanto nos filhos, que não deixam também de ser vítimas, com a diferença que são filhos. Então, que eles possam ter total discernimento para saber lidar com pais que muitas vezes não são pais ideais, que são pais que estão muito aquém do que seria saudável e ainda assim estarem bem. E como saber se o egoísmo da minha adolescente de 12 anos não é narcisismo? Às vezes ela me chama de idiota, faz coisas que magoam sabendo e ri. Pois é, aqui a grande questão é você saber impor limites, não admitir em hipótese alguma que um filho te chame de idiota, a não ser que seja uma cultura da sua casa. Eu particularmente, eu acho que um filho que chama um pai de idiota, o próprio filho está muito mal.
Porque um filho que chama o pai, que xinga o pai, ele não está entendendo nada do que significa ter um pai. E esse pai que permite que o filho o chame de idiota, também precisa, o pai, eu falo mãe, né? Também precisa saber honrar o próprio lugar e trabalhar todo o discernimento de ter uma conversa, de ter uma conduta séria, para que seja esclarecido que pai e mãe são amigos, sim, mas não deixam de ser pais e mães. Estão num contexto de mostrar ao adolescente ou à criança, mesmo de 12 anos, o que é o mundo. Então, se vocês não fazem nada, não colocam os limites, dali para fora vai ficar uma percepção distorcida de realidade. Então precisa fazer algo, independente do filho ser narcisista ou não narcisista, ele vai precisar seguir as regras da família e de quem é mais velho e saudável. Então precisa ser saudável dando limites. Vamos lá, quem mais tem? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se se alguém colocou alguma pergunta, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Vamos lá. Aqui o pessoal está chegando. E também, pessoal, se vocês quiserem me fazer perguntas, não é a cultura da casa, mas é criada, como que é? É criada por minha avó e passo de... Olha, quer ver? Eu respeito ela, não, vou ter essa... Que bom! Vou ter essa conversa, já tive e vou ter de novo. Sim, isso daí, Geis, é psicoeducação. É psicoeducação. É ir falando, e ter uma postura incorruptível em relação aos filhos, mostrando que mesmo sendo criado por avós e que tem mais pessoas muitas vezes que criam os filhos, você faz a tua psicoeducação, você é a mãe e está trabalhando e ninguém trabalha só, pode trabalhar por esporte, né? Mas assim, vai trabalhar porque tem uma função, um propósito, não é? E é isso. Se vocês quiserem me perguntar mais alguma coisa dentro desse contexto, dentro desse tema, vocês podem fazer as perguntas nas postagens dos temas que eu coloco, mesmo que as perguntas sejam, às vezes, até como houve aqui, um pouco diferente do tema da live, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem colocar nas postagens, até peço que coloquem, porque na maioria das vezes a pergunta de é muito bom para muitas pessoas que estão precisando despertar. Então é muito importante você ter as pessoas ouvirem e compactuarem que existem situações semelhantes, como essa live que eu estou fazendo agora, que é um tema que me propuseram e eu pensei, puxa, é uma coisa assim muito importante para que as pessoas entrem em contato e saibam o que é um enteado abusador, o que precisa fazer, qual é a questão dos pais em relação ao enteado abusador e qual é a situação de filhos que são abusadores. Olha, Silvia, é sempre muito ruim a cada encontro que tenho com a mãe da minha filha que é narcisista. Tenho sintomas físicos, como me recuperar? A recuperação, tenho de encontrar e ver a narcisista? Não, você não precisa encontrar nem ver a narcisista, que eu não entendi, é sua filha que é narcisista? Com a mãe da minha filha, a mãe é narcisista. Ela não ela é mãe da sua filha, vocês têm um filho em comum, mas quanto menos você puder encontrar, melhor. Aliás, você se separou dela, eu fico pensando que porque não deu para caminhar junto, não é? Então, você precisa aprender a se blindar e ficar emocional em relação a esse tipo de demanda e entender que isso é um adoecimento emocional, sim. Então, se você enxergar
a sua ex-parceria afetiva como uma pessoa normal, você sempre vai se machucar. Então ela pode estar transitando entre as pessoas, dialogando com muita gente, mas é um adoecimento. Isso vocês têm que ter em mente que é um adoecimento. Então fique em alerta e distanciados. Coloquem uma visão, eu sempre falo para os meus pacientes, acho que já falei aqui nas lives também, para olhar como se fosse um filme antigo. Você está vendo numa televisão antiga, um filme antigo e a pessoa falando. Tá? Então, contaminação zero, porque você sabe que você está falando com uma pessoa adoecida. E em relação à sua filha, por favor, oriente sua filha não fazendo alienação parental, não tem nada a ver com isso, mas oriente em relação a fazer, sim, se você puder, oferecer à sua filha um processo terapêutico, para ela crescer de modo mais fortalecido, até porque existe um tempo que os filhos passam na casa de cada um dos pais. Então, para que os filhos saibam e tenham discernimento saudável sobre quem é quem e sobre quem são eles também. Como saber se tem um filho narcisista ou eu mesma seja um narcisista? Olha só, eu sugiro que você assista as lives, tem inúmeras lives, tem no YouTube várias das minhas lives, tem muitos e muitos temas que podem te abrir a mente para autopercepção, tá? E em relação ao seu filho, inclusive, e essa live daqui, se você olhar ela no detalhe e ver outras lives também, eu acho que você vai criando um corpo de ideias para ter uma percepção bastante esclarecida sobre essa pergunta. E mesmo assim, se tiver dúvida, você pode trazer isso daí mais vezes, a gente vai esclarecendo. Como madrasta, como agir? Eu faço direto o assunto ou passo para o pai? Às vezes ela judia do pai. Então, de novo, é o medo do abandono dos filhos. Esses pais que são reféns, eles têm medo do abandono afetivo dos filhos. Então, a história pode se inverter de modo drástico, porque os filhos vão ficando adultos, existe uma ameaça velada de que esses filhos podem abandonar os pais. Então, eu sempre falo que quando não existe receio de nada desses pais, e esses pais sabem que estão dando o melhor, esse tipo de ameaça, ele vai perder a força. É a mesma coisa que você está com um abusador e ele vai ameaçar de te deixar o tempo todo, só que ele não deixa. Ou mesmo se ele deixar você, você pode mostrar que a porta está aberta, você se mantém. E com o filho, por mais difícil que possa ser pensar numa hipótese desse jeito, desse modo, você tem que saber que você não pode ficar refém de um filho que ameaça você, de ameaçar o abandono afetivo. E que você pode e deve colocar limites saudáveis dentro da sua própria casa. E pertencer a essa família, porque quando a pessoa vem de fora, o que ela mais quer, se ela está construindo uma relação que é para ser saudável, ela quer fazer parte de uma família nova adquirida. Mesmo que não tenha consanguinidade, essa família nova adquirida, ela é a família escolhida. E essa família escolhida, nós somos gregários, então as pessoas querem se sentir fazendo parte, pertencendo. Então esse é o principal ponto de acolhimento que a própria família do novo marido ou da nova esposa precisa, até porque vai fazer bem para todo mundo, porque todos nós somos gregários. Essa separatividade ou a separação que aconteceu no casamento anterior, ela não precisa se repetir indefinidamente. Ela pode ter sido caminhos ou percepções ou enganos que você teve ao longo da vida, e numa segunda relação a coisa pode ser bem diferente. Você pode sim agregar e você pode fazer do jeito que você, com outro tipo de valores, com escolhas mais maduras, porque muitas vezes você tem um primeiro relacionamento, um segundo relacionamento, você vai amadurecendo com o tempo. Certo? Você vai se trabalhando e vai se percebendo para você ser cada vez melhor, cada vez mais desperto, não é? O que a gente sempre reza a cartilha aqui. Olha,
Minha filha é narcisista, tem 24 anos, me trata mal, sente vergonha de mim, mas exige de mim financeiramente, embora já trabalhe e tenha saído de casa. Não consigo me libertar. Olha, exatamente o que eu acabei de falar. Exatamente. Você vai ver os teus limites, os limites que você dá conta, principalmente em relação à parte financeira, porque ela é jovem e você provavelmente está envelhecendo também. Então, e ela precisa apostar e confiar na vida dela e se trabalhar também, né? Então, vocês precisam ver o quanto que dá e vale a pena vocês ajudarem com discernimento também, porque às vezes o jovem precisa mesmo. A situação atual é bastante difícil, mas ainda assim, que tipo de exigência dos filhos estão sendo feitas para os pais? Se estão jogando culpa, se estão fazendo uma exigência velada. Então, perceber muito se existe manipulação perversa dos filhos, que eu te coloco culpa, ou eu abandono você afetivamente, ou você não vai ouvir mais falar de mim, ou eu fico fazendo mau humor para você. É toda aquela questão da relação narcísica de colocar culpa, desqualificar o outro. Perceber se o filho está fazendo isso com você é sinal que não vai bem. Tá bom, pessoal? Então, eu vou terminar a live de hoje, deixando em aberto para vocês os questionamentos, que vocês possam colocar isso nas postagens, como eu falei anteriormente. E estou sempre à disposição para discutir. E quanto mais despertos, melhor. Semana que vem tem mais. Um grande beijo para vocês e excelente semana.